Oitavo livro de 2026 foi Capitães da Areia, do Jorge Amado. Procurei aqui de que ano, quando foi lançado esse livro aqui, mas não encontrei, tô com preguiça de pesquisar agora. Olha, Capitães da Areia, eu não me lembro se eu já fiz a leitura dele, mas ele é um livro bem famoso, assim, da literatura brasileira, muito presente nas escolas, né, em trechos em livros didáticos. Então, eu já conhecia a história, né, professora de literatura, conhecia a história de Capitães da Areia, mas não me lembro se eu realmente fiz essa leitura completa. Esse livro aqui, ele é do Círculo do Livro, ele é uma coleção da minha irmã e de vez em quando eu surrupio um livro dela lá para fazer a leitura. Confesso, assim, que vários anos que eu coloco um livro do Jorge Amado, eu tenho um amigo que é, assim, apaixonado pelo Jorge Amado, e de vez em quando, eu coloco um livro do Jorge Amado na minha lista anual. Mas confesso, assim, que esse Capitães da Areia foi um dos que eu considerei, assim, mais fraco, sabe? Ele é um livro bem fininho e eu achei ele com muitas lacunas, assim, de verossimilhança, um pouco panfletário, e aí a gente vai entender por quê, né? O Capitães da Areia, ele faz parte do modernismo brasileiro, da segunda fase do modernismo brasileiro, que é de 1930 a 1945. Então, ele é conhecido aqui como o romance de 30 ou uma fase neorrealista. Então, ele força, né, essas características da realidade, de trazer a realidade, né, de trazer esse realismo na prosa. E essas narrativas, então, elas sempre vão estar vinculadas a transformações políticas, questões sociais. Então, os Capitães da Areia, eles são menores, né? São crianças menores que moram ali na praia de Salvador. Eles são, né, vivem ali em bandos ali, morando ali na praia. Como ele vai abordar essa questão do menor, né? Mas nós temos que guardar algumas. Me fugiu a palavra agora. Mas é que o que eu quero dizer que hoje a situação do menor ela é muito diferente por conta da lei, né? Então, embora ainda hoje nós no Brasil a criança continue ainda tendo, a gente ainda tem muitos problemas com relação ao menor, mas imagine nessa época aqui, né, época de 1930, né, que ele escreveu de 30, entre 30 e 45, então imagine nessa época como era a questão legal da criança, né, então a gente vê que o ECA, né, por exemplo, muito recente ainda, e então o livro ele vai abordar e a gente, como leitor, tem que ter em mente essas questões, né? A questão legal de como era a questão legal da criança e do adolescente nessa época. Então, o Jorge Amado, aqui nesse livro especificamente, o Jorge Amado ele recebe muitas críticas, né? Tanto questão de machismo, questão ser panfletário, porque ele era comunista, né? Se declarava comunista, então essas questões aqui vai ter essa crítica de que o livro ele se torna panfletário, né? Ao fazer essas denúncias, ele acaba deixando de lado essa a questão literária, né, da história. Então, o leitor ele vai ler, ele vai ver mais como uma questão política e não como essa riqueza da literatura, né? Então, é um livro muito importante dentro da literatura brasileira, mas eu confesso, assim, que eu não gostei muito. Achei que eu anotei aqui, né? Eu achei que falta coesão entre algumas partes. Eu acho que o livro ele tem muitos saltos temporários, assim, muito sem explicação, né? Mas ele vai, então, contar aqui. Deixa eu ver se eu anotei aqui, tá?
ele vai contar o personagem principal aqui, que é o Pedro Bala, e aí os outros amigos. O Pedro Bala é o líder desse bando aqui, né, que é um bando de garotos que vivem ali, e aí vai entrar uma menina, né, uma menina que é a Dora, ela vai entrar nessa história aqui também, que ela é a única menina, porque o bando é composto majoritariamente de meninos, e aí vai entrar a Dora. E aí o livro então vai contar, né, as desventuras dessas crianças e tudo que eles passam, né, por tudo que eles passavam ali como crianças abandonadas em Salvador dessa época.